Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham aqui na nossa correção da prova do ENAM, que aconteceu no domingo 20 de outubro de 2024. Como a prova é uma prova muito importante para vocês que vão buscar o cargo de juiz ou de juíza de um Tribunal de Justiça de um Estado brasileiro, nós queremos apresentar para vocês uma espécie de retrato da prova. Esse retrato, ele vem da análise de como as questões são produzidas. E quem fez esse retrato sou eu, professora Luana Porto, que vou integrar parte de aulas do nosso curso, focando prova discursiva, prova oral também nas várias fases que vocês vão ter que enfrentar para terem a grande nomeação de vocês. O meu objetivo aqui para vocês é apresentar o que essa prova mostrou para vocês neste último exame, em relação ao estilo das questões, a forma dos enunciados, a composição das alternativas de resposta, como é que a banca se posicionou em relação a isso, e se há algum tipo de semelhança das questões com alguma outra banca que faz concursos para que vocês consigam se espelhar em exames de outras bancas e se preparar muito bem para a prova do ENAM. Então, nós vamos começar aqui indicando para vocês, por meio desse esquema, que é uma espécie de mapa mental aqui, como é que é a diretriz dominante das questões da última prova do ENAM. Acompanhem comigo aqui na tela, então. Nós temos sempre a ideia de que o que vocês vão ter que demonstrar na prova é conhecimento jurídico. E esse conhecimento jurídico se faz na cobrança da prova, tanto com a aplicação de questões que envolvem conhecimento direto da letra de lei, aí a memorização das informações para vocês vai ser super importante, cuidar números, datas, prazos, vai ser fundamental também, mas ela quer também que vocês demonstrem muito conhecimento de legislação aplicada, com questões de doutrina e com questões de jurisprudência, entendimento dos tribunais de justiça, do STJ, do STF também. Isso vai demandar também que vocês tenham muito raciocínio lógico preparado para responder as questões, porque ela explora muito a lógica da composição do tipo de questão e na forma de sua elaboração. E para isso, nós vamos mostrar para vocês que a grande parte das questões da prova deste último ENAM é muito padronizada. Padronizada de que forma, pessoal? É isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, um estilo muito recorrente da prova do ENAM é sempre apresentar um enunciado, vamos marcar aqui, que é composto de uma narrativa, e essa narrativa vai apresentar uma espécie de imbróglio jurídico. E esse imbróglio jurídico aqui vai indicar um parecer. Onde que esse parecer vai estar expresso? Nas várias alternativas de resposta, que são 5 na prova que a gente viu. Tá? E aí nós vamos ver que esse parecer vai demandar alguns tipos de raciocínio jurídico que a gente vai mostrar para vocês, que são bastante predominantes na prova. Não são só esses, mas são os mais predominantes na prova. Então vamos ver aqui como que se configura esse enunciado, com casos hipotéticos que constituem, portanto, narrativas, como é o exemplo dessa questão aqui de direito constitucional. Um senador da República, pretendendo realizar a expansão da Seguridade Social, protocolou em janeiro de 2024 um projeto de lei ordinária para a criação de uma nova contribuição adicional de Seguridade Social, prevendo que produziria efeitos depois de decorridos 30 dias da data de publicação da lei que a instituiu. A lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, vamos marcar aqui, em maio de 2024. Então, lembre que aqui nós temos que saber quais são os prazos para a implantação e já uso efetivo de uma lei ordinária. Antes mesmo, aí vem o imbróglio jurídico aqui. Antes mesmo, vamos marcar aqui, de transcorridos os 30 dias previstos na lei, uma sociedade empresária ingressou com ação declaratória tributária, requerendo que seja declarado seu direito de não recolher tal exação, alegando que nova lei é inconstitucional. Então, vejam, nós temos aqui o enunciado que indica que a lei foi aprovada, e nós temos aqui a contestação da lei, justificando esse imbróglio jurídico para o qual vocês vão ter que dar o parecer. Diante dos fatos trazidos no enunciado, assinar a opção que apresenta a alegação que você, como magistrado, acolheria para que tal lei fosse considerada inconstitucional. Ou seja, qual seria o argumento jurídico para dizer essa lei não vale? Então, vejam aqui. Quando se tem um tipo de enunciado assim, que você tem que dar o parecer vai ter que sempre ser acompanhado de conhecimento jurídico. Esse conhecimento jurídico normalmente foi pedido
pela banca por meio de justificativa. O que sustenta, neste caso de exemplo que eu selecionei aqui para vocês, que a referida lei é inconstitucional. Quando as alternativas apresentam essa ideia de justificativa, elas vão usar muitos elementos linguísticos, e aí a língua portuguesa nos ajuda bastante para isso, para indicar que nós estamos dando explicações ou causas. Quais são os elementos que indicam explicações? Isso ocorreu uma vez que, por o juizado indicar que a situação foi assim, por indica causa. A lei é inconstitucional, pois. O pois indica a explicação. Então, vai haver um conjunto de expressões linguísticas que vão indicar qual é a justificativa correta. E é claro que é o conhecimento jurídico de vocês que vai demandar qual é a justificativa correta. Mas a gente vai lembrar que a banca da prova do ENAM, ela tem uma forma padronizada na sua grande parte das questões de constituir esses pareceres, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Eu vou mostrar para vocês com detalhe em azul aqui. Por violar. Então, já está indicando aqui a justificativa por meio deste por, que é um elemento linguístico que introduz a noção de justificativa, de causa. E aí, o que nós vamos ter que cuidar na sequência? Que os pareceres vão trazer elementos diferentes. Alguns elementos que são mais curtos e outros elementos que vão ser combinados para saber qual parecer vai ser mais completo e qual que vai ser, de fato, adequado. Então, na letra A, se indica que por violar apenas a reserva de lei complementar para a criação desse tipo de contribuição. A letra B, por violar a reserva de lei complementar para a criação e a anterioridade tributária. Então, nós temos que ver aqui o princípio da anterioridade que vem lá do direito tributário. Então, aqui, na letra A é só um elemento que está sendo violado. Na letra B são 2 elementos. Na letra C, por violar a reserva de lei complementar para a criação desse tipo de contribuição e por violar a anterioridade. Então, veja que a letra C nós temos também 2 dispositivos sendo violados aqui. Na letra B, nós temos também 2 dispositivos e na letra E nós temos 2 dispositivos aqui também. Então, vejam que este tipo aqui de pergunta é muito recorrente na prova do ENAM. É apresentar uma narrativa que conta um fato hipotético para o qual vocês, já pensando na posição de magistrado real, de juiz e de juíza, vão emitir um juízo crítico, um juízo que tem fundamento em ordem legal, jurisprudência, doutrina, lei, código. E aí nós vamos ver que isso vai acontecer em praticamente todas as disciplinas da prova do ENAM. Aqui eu selecionei uma questão de direito constitucional, mas essa mesma lógica aqui de enunciado composto por uma narrativa que vai introduzir um imbróglio jurídico, que esse imbróglio vai indicar uma necessidade de parecer, vai ser representativo também de outros tipos de questões. Aqui eu trago mais uma de direito constitucional, mas eu quero focar aqui uma de direito civil aqui, para mostrar para vocês que essa é uma tendência da prova do ENAM. Nós estamos constituindo aqui com vocês uma espécie de retrato de como é a prova. Vamos ver essa questão, então, de direito civil. Alice Semedo, estrangeira, viúva, oriunda do país Alfa, proprietária de 2 imóveis no estado da Bahia, então ela é uma estrangeira que tem bens no Brasil, realizou testamento, olha aqui a noção de direito sucessório, deixando metade de todo o seu patrimônio para uma organização não governamental com sede em Salvador, na Bahia. Alice tem 2 filhos brasileiros com idades de 5 e 7 anos, portanto, eles precisam ser representados por alguém. A legislação do país de Alice prevê que, em caso de falecimento, deixando de cujos filhos, 2/3 da herança devem ser destinados a eles na condição de herdeiros necessários. Então, vejam que aqui a legislação estrangeira permite 2/3 da herança. Será que isso acontece aqui no Brasil? Ela é estrangeira. Os bens estão aqui no Brasil. E aí a pergunta vai já ser introduzida. Qual é a lei que vai ser usada para avaliar esse caso aqui? Então, o imbróglio jurídico está aqui. Qual é o lugar de origem da lei? Qual legislação vai ter que imperar? Na situação hipotética narrada, assinale a opção que apresenta corretamente a legislação aplicável ao caso. E aí nós vamos ver aqui. Neste caso, nós vamos ter que responder de forma objetiva. Qual é a legislação que vai determinar o que fica com o quê? Letra A. Como os bens situam-se no Brasil? Esse como também indica uma noção de causa. Olha um parecer indicando aqui uma justificativa. Agora o conectivo é o como. A legislação brasileira será aplicada exclusivamente em detrimento da lei pessoal. Então, note que aqui nós temos uma supremacia da brasileira sobre a estrangeira. Na B, o ordenamento jurídico impõe a aplicação exclusiva da legislação pessoal do de cujos, independente da existência de filhos.
C. Deve ser cumprida a vontade de cujos, visto que, olha aqui a justificativa de novo, a autonomia da vontade sempre impera nos atos de última vontade. Letra D. A legislação brasileira impõe a junção da norma nacional com a lei pessoal de cujos, limitando a vontade de cujos, independentemente da existência de herdeiros necessários. E letra E. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Então, notem que eu tenho que saber aqui qual é a fonte legislativa, ou melhor, qual é a fonte do país, da lei, que vai determinar aqui quem fica com o quê. Então, notem que nós temos de novo aqui, gente, uma situação que é muito preponderante na prova do Enem, que é apresentar uma narrativa com as partes envolvidas. No caso aqui, nós temos a mãe, os 2 filhos, a organização que ficou como uma recebedora de parte dos bens em testamento. E nós temos a pergunta, o embrólio jurídico é qual lei que vai ser preponderante nessa situação hipotética aqui. Então, o raciocínio jurídico, conhecimento legal, vai ser super importante para chegar à resposta correta aqui. Mas nós temos que cuidar sempre algo bem importante, que é uma dica para vocês. Esse tipo de raciocínio não é novidade para vocês, sabem por quê? E aí vem o esquema demonstrando aonde vem isso. E aí eu já aproveito para mostrar para vocês qual é o tipo de banca que está muito próximo desse tipo de raciocínio que a gente viu na prova do Enem, esse primeiro retrato que eu estou apresentando para vocês. Quando vocês fizeram o exame de ordem, a prova da OAB, elaborada nos últimos anos, desde 2010, para ser mais precisa, pela FGV, ela já apresenta essas características, apresenta um caso hipotético e sobre esse caso hipotético, vai se pedir um parecer. Normalmente, o parecer requer justificativas, com usos conectivos, como pois, porquê, visto que a gente acabou de ver. Outras expressões, por isso, por aquilo, por aquele outro, devido a isso, porque ela quer que vocês demonstrem um conhecimento jurídico para validar um dado parecer. Então, a banca FGV, na prova da OAB, ela ajuda vocês a pensar muito bem o tipo de pergunta que o Enan tem apresentado nessas provas que ele tem aplicado como forma de ingresso inicial para um concurso efetivo para a prova para magistratura. Só que não é só disso que a prova vai constar. Apresentei para vocês um pequeno retrato. Vamos para o segundo? No segundo, nós temos um outro tipo de conteúdo que está muito mais apropriado à análise de lei e a sua interpretação, pensando mais em questões de teoria, questões de conceito, ou em questões associadas a procedimentos, processos, formas de instrução, que é o exemplo da questão de direito administrativo que eu trago aqui para vocês. Vai haver uma situação hipotética? Vai, mas nesse caso aqui, nós vamos ter que analisar a letra de lei para chegar à resposta certa. Vejam só esse exemplo de raciocínio, que é uma outra forma, a segunda característica de prova do Enem para vocês. A diretoria da administração de um tribunal de justiça está executando um projeto de criação de um painel gerencial, dashboard, para apresentar as atividades desenvolvidas pelas serventias judiciais. O painel agregará dados anonimizados relacionados ao acervo cartorário, à estrutura, à força de trabalho e aos custos de todas as serventias do tribunal. A liderança do projeto defende que o painel permitirá a supervisão das atividades das serventias judiciais e subsidiará a tomada de decisão pela presidência do TJ. Uma entidade privada constituída para a defesa de interesses individuais e coletivos tomou conhecimento da medida e decidiu impetrar mandado de segurança, sustentando a incompatibilidade do tratamento de dados com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse caso, assinale a opção que indica a base legal para o tratamento dos dados mencionados. Qual é a base legal? Legítimo interesse, realização de estudos por órgão de pesquisa, tratamento e uso compartilhado de dados necessários para a execução de políticas públicas, a execução de contratos, de procedimentos preliminares, consentimento, lendo a lei, associando ao todo o dispositivo que a gente estuda em direito civil, a gente vai chegar à resposta certa. Então, notem que aqui eu tenho que ter um conhecimento muito mais aprofundado da lei em especial para chegar a uma resposta que tem um caráter muito mais conceitual, procedimental aqui. Então, é um outro tipo de pergunta muito comum na prova do
ENAM, que vocês têm que ficar muito ligados, porque vai haver novos exercícios desses por aí, e conhecer o perfil das questões da prova do ENAM, sempre para ajudar vocês a terem uma preparação mais assertiva para esse tipo de exame. Então vejam que a gente vai sempre observar nos casos hipotéticos o que está acontecendo, quais são as partes envolvidas. Muitas vezes, dependendo do tipo de conteúdo de imbróglio jurídico que vai aparecer, os números são importantes, os prazos prescricionais, decadenciais são fundamentais. Então sempre marcar na leitura do enunciado os números que aparecem ali, as datas, os prazos, porque isso pode ser muito importante para vocês analisarem adequadamente os enunciados. Opa, tudo bem? Desculpe atrapalhar seus estudos, mas prometo que vai ser coisa rápida. Quero te convidar para a Aula Magna, a Nova Era da Magistratura. Uma aula 100% gratuita, que acontecerá no dia 11 de novembro, aqui no canal do SEIS Concursos. Venha descobrir como foram os 2 primeiros exames, conferir dicas exclusivas e saber quais são os pontos de atenção do ENAM 2025. Clique no link na descrição e inscreva-se agora mesmo. E como essa prova é uma prova que quer indicar um perfil muito mais humanizado do juiz, avaliador, desse estado juiz, é bem importante a gente falar da necessidade, a gente ler com muita atenção aquelas questões de caráter mais interdisciplinar, que envolvem, por exemplo, aquele campo das perguntas que tratam de direito e formação humanística, que envolve, por exemplo, filosofia do direito, sociologia do direito, que envolvem também questões associadas à interpretação do direito, a hermenêutica também nos ajuda bastante aqui. O que eu quero mostrar com esse tipo de pergunta que eu vou exibir para vocês agora? Uma outra característica que vai ser nosso terceiro retrato das questões do ENAM. Acompanhe comigo a leitura e depois eu digo qual é o perfil dessa terceira forma aqui de questão que o Enem tem apresentado. Camila, pessoa com deficiência visual, acaba de completar 7 anos e ingressará no ensino fundamental. Então, é uma criança que tem seu direito de educação assegurado. Seus pais, ao iniciarem o processo de matrícula da filha em uma instituição regular privada de ensino fundamental, foram informados pela diretoria de que o valor da mensalidade sofreria acréscimo em razão das condutas e medidas de apoio que seriam tomadas de forma individualizada em relação a Camila para que conseguisse desenvolver-se bem acadêmica e socialmente. Então, ela teria um tipo de monitoria. Isso geraria custos mais altos na mensalidade. Aí a grande pergunta, será que isso pode? O fato de esse aluno ter uma condição de necessidade específica de atendimento, ela é uma aluna com deficiência visual, justifica uma mensalidade maior? Isso é constitucional? Isso é legal? Diante da situação relatada, baseando-se no direito da antidiscriminação, em normas de proteção às pessoas com deficiência na Constituição Federal, então nós temos aqui várias fontes de direito que precisam ser acionadas, e na jurisprudência do STF, assinale a afirmativa correta. Então, pode ou não pode essa escola cobrar um valor a mais em razão disso? Então, vejam que aqui nós temos uma terceira categoria de tipo de questão que é super importante para a prova, que é apresentar, de novo, um caso hipotético, apresentar o imbróglio jurídico, e aí pedir conhecimento de várias fontes. Nós temos aqui a Constituição Federal, nós temos a jurisprudência do STF e nós temos uma legislação específica também. Nós estamos falando aqui, provavelmente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Então, notem que eu preciso cada vez mais saber comungar conhecimentos jurídicos para responder uma questão que envolve um programa muito bacana da prova do Enem, que é fazer com que nós tenhamos uma visão mais sistêmica dos sujeitos que procuram a justiça, tanto os sujeitos passivos e os sujeitos ativos que estão arrolados nos processos. Quer entendê-los na sua complexidade, na complexidade dos direitos envolvidos também. Então, notem que esse terceiro retrato mostra o quanto é necessário a gente ter um olhar mais humano, mais plural e mais interdisciplinar nessa preparação para a prova, porque as questões estão demandando justamente esse olhar que coloca em cruzamento, que coloca em conexão várias disciplinas. Então, vejam que eu quero mostrar para vocês, com este exemplo de questão que recém-ilustrei, o quanto é necessário que os problemas jurídicos sejam associados, considerando as várias possibilidades de interpretação que o mesmo caso pode demandar. Qual área do direito eu vou acionar? Uma só ou várias? Então, conhecimento interdisciplinar é super importante para a gente analisar o perfil da prova do ENAM, como essas provas têm se constituído desde que elas começaram a ser aplicadas aqui no contexto brasileiro. E aqui eu mostro para vocês também
que às vezes isso fica muito explicitado no comando do exercício. Eu não vou ler a questão inteira aqui, mas eu quero apresentar para vocês o enunciado e o comando da pergunta. Não vou me deter aqui nas alternativas. Conhecimento interdisciplinar indicado explicitamente. Para muitos juristas, o objeto de estudo do direito são as relações sociais, as quais eles denominam de relações jurídicas. Vale dizer, quando a sociologia elege como objeto de estudo o fato social, a ação social, a vida social, a interação social ou relação social, esse interesse também é partilhado por outras ciências, inclusive pela ciência jurídica. Há, portanto, muitos pontos de contato entre sociologia e direito, fato que ressalta o aspecto interdisciplinar dessas duas áreas de conhecimento justifica, nos seus estudos, o interesse de uma área pela outra. E nós temos aqui a fonte, que é Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, que é um livro super importante para a preparação para o direito. Acerca da interação entre sociologia e direito, assinar a alternativa correta. E aqui nós temos que saber em que sentido uma disciplina conversa com a outra e o que o direito se apropria do que ele toma emprestado da sociologia para fazer com que o fato social seja melhor analisado. Então, o quarto retrato tem a ver com esse diálogo interdisciplinar, com a perspectiva de que o direito não é uma disciplina absoluta, que ele vai conversar com outras áreas. Aqui o foco da pergunta que eu selecionei para vocês é sociologia, mas poderia ser uma outra disciplina, como filosofia, porque isso indica um perfil de magistrado que vai ter, sim, uma formação sólida em direito, mas que também vai ter que conversar com outras áreas para as quais a formação humana está sendo priorizada neste tipo de avaliação aqui. Notem que nesses 4 retratos que eu apresentei da prova para vocês, a gente vai ter enunciados que são mais ou menos curtos. Por quê? Eu vou ter mais ou menos 1 ou 2 parágrafos de apresentação da narrativa, da situação hipotética. Vai haver o comando muito direto de pergunta, que é muito próximo de provas que a FGV elabora, que a banca VUNESP elabora, que a banca FCC, a Fundação Carlos Chagas, elabora. As alternativas normalmente são padronizadas, normalmente são para assinalar a alternativa correta, DA até E, uma certa, mas também vem na prova questões que envolvem V ou F para indicar a sequenciação correta. Já temos também nessa última prova questões de associar lacunas, o que demanda um raciocínio muito dedutivo, uma leitura muito atenta para correlacionar as informações, as ideias e os conceitos, e tudo isso mostra que a gente precisa cada vez mais ter um conhecimento muito aprofundado, seguro no campo do direito, mas também ter uma leitura muito dinâmica da prova, a leitura muito atenta àquelas palavras que podem limitar sentido exclusivamente, independentemente, de forma exclusiva, porque às vezes é nessa palavrinha que vai ter a identificação por você da chave de resposta a ser eliminada, de alternativa a ser marcada como certa. Então, a prova do ENAM tem mostrado alguns retratos importantes que nós queremos apresentar aqui para você, junto com a correção de cada uma das questões que compuseram esse último exame. E aí, claro, é importante destacar para vocês que nesse retrato nós vislumbramos também, depois vão vir os números e mapeamentos do nosso curso da prova do ENAM, desde a primeira até a última, para mostrar o percentual de questões que envolvem uso de conceitos que são salutares nas várias disciplinas, de teorias que podem aparecer das doutrinas, dos doutrinadores mais importantes, o conhecimento jurisprudencial, que tem um lugar muito especial na prova do ENAM, os conhecimentos acerca de processos, de procedimentos, que valem muito mais para aquelas disciplinas como direito processual civil, como direito processual penal, e algumas questões que envolvem muito mais a análise de conhecimento de lei, de jurisprudência, a aplicação de casos concretos. Então, nesses 4 retratos aqui, nós queremos dar um panorama de como foi essa última prova, convidando vocês a discorrer com a gente e a conhecer com a gente também no nosso curso preparatório para o ENAM, como que é essa prova do início ao fim, quais são as tendências, que tipo de banca vocês podem usar como referência para estudar para a prova do ENAM. Porque estudar para esse tipo de prova é sempre um grande desafio. Mas a gente está disposto a dar mão para vocês e fazer com que vocês sintam-se bem preparados e desafiados estudando com a gente. Porque a gente vai dar retrato, a gente vai dar conteúdo, a gente vai dar resolução de questões. E isso vai singularizar, com certeza, a formação de vocês. Bem-vindos ao curso preparatório para o ENAM aqui do SEISC.